Oi, gente! Bom, iríamos ter a nossa aula ao vivo, mas em razão da palestra com o professor Chemin, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a continuação da matéria. Pessoal, agora no que tange, a gente já viu as exigências legais, agora vamos para as exigências É difícil falar exigência, né? Exigência. Agora vamos para as exigências fáticas. Bom, a gente já viu os requisitos do artigo 282, que eu digo que são os mais importantes, né? Que servem para todo e qualquer cautelar. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os requisitos específicos para a prisão preventiva, tá? No artigo 312 vai dizer o seguinte: a prisão ela será decretada garantia da ordem pública, sempre tão falada, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. O que isso significa? A gente viu que tem um ou, né? A gente não precisa de todas essas exigências concomitantes, né? Pode ser que a situação concreta traga uma lesão apenas à garantia da ordem pública. Pode ser que, além da ordem pública, tenha também aplicação da lei penal. Vai depender do caso concreto, né? Tanto pode ser que existam requisitos concomitantes, né? Dois ou mais requisitos, como apenas um deles, tá? Mas o que precisa ser concomitante? Precisa de uma dessas situações fáticas, né? Alguma delas ou algumas delas e indício suficiente de autoria, né? Além da prova da existência do crime, né? E perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A gente já viu que essa parte final foi introduzida pela lei anticrime, né? Então é necessário que o estado de liberdade do sujeito cause um risco ao processo, ou à instrução, ou à investigação, tá? Então, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Bem importante essa situação aqui, tá? E o que vem a ser, então... daí aqui eu falo sobre a prisão preventiva decretada de maneira autônoma, né? Porque ela pode vir a ser decretada como uma substitutiva, né? Ou em razão do descumprimento de alguma outra cautelar. O que vem a ser, então, a tal da ordem pública? Lesão à ordem pública. Pessoal, esse é um dos conceitos mais abertos que temos no nosso processo penal, tá? É muito difícil conceituar, de maneira que o legislador ele não trouxe esse conceito fechado, deixou para que a ciência ciência processual penal trouxesse essa conceituação. E qual é o problema? Se a gente deixa e dedica absurdamente à ciência criminal, à ciência processual criminal, a gente acaba tendo diversas opiniões a respeito do mesmo conceito. Então é muito difícil que eu diga aqui para vocês o que vem a ser ordem pública. A gente tenta tangenciar alguns elementos, né? Mas o fato é que não temos um conceito em absoluto. A gente tenta aqui trazer, por exemplo, o que Néstor Távora diz, né? Ordem pública seria uma expressão de tranquilidade e paz no seio social, de forma que a violação à ordem pública traz uma intranquilidade e um estado de não paz à sociedade. Se o estado de não paz é a guerra, mais ou menos isso, né? A ideia, de acordo com Néstor Távora, é que haja um desassossego à comunidade, né? Então, em razão daquela situação específica, daquele quadro concreto, houve uma intranquilidade, né? Uma não paz social. Difícil de conseguir, né, trazer isso em termos concretos, é muito difícil, né? Por isso que é importante que quando a gente for ter a nossa aula ao vivo, a gente converse um pouco sobre isso e eu trago ali algumas situações concretas para que vocês consigam ali identificar o que poderia vir a ser ordem pública, né? É verdade
que nesses casos o magistrado, a obrigação dele, embora ele não consiga dizer o que lesiona absurdamente, o que significa a não paz, porque, estaríamos sendo pessoas muito sábias ao dizer o que é a não paz, né? Até porque é um conceito bem subjetivo, né? Enfim, mas o que é necessário? O que de fato é concreto? O magistrado precisa compatibilizar esse estado de não paz à situação concreta. É muito necessário que ele justifique isso e que também essa não paz cause ali um risco de o estado de liberdade dele acabe lesionando essa não paz, né? Esse estado de violação à ordem pública. Porque a gente viu que com a lei anticrime, a gente trouxe a parte final, e perigo de estado de liberdade do sujeito, de forma que a liberdade do sujeito continua lesionando a ordem social. Essa que seria a ideia, tá? Aí José Afonso da Silva vai dizer que, na verdade, muitas vezes o que se faz é desrespeitar os direitos fundamentais da pessoa humana quando apenas autoriza o exercício regular do poder de polícia. Ordem pública será uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir. E aí eu indago para vocês, o crime, sendo uma conduta grave, né? Até porque se não for grave não vai ser considerado um crime. Ele por si só, em sua natureza de uma ação que deixa de ser juridicamente lícita e passa a ser ilícita, por si só não lesiona a ordem pública? Como o magistrado terá esse dever de dizer, que de fato ele tem esse dever, mas como que numa situação concreta ele vai dizer isso lesiona a paz social e mais, de que isso não acarreta mera leitura do tipo penal. Por exemplo, todo crime de estupro, por exemplo, lesiona a ordem pública. O magistrado ele tem a obrigação, portanto, e é uma situação muito difícil de ser feita, de dizer que não apenas a ocorrência daquele fato delituoso por si só grave, ele lesiona a ordem pública, mas que aquela conduta do sujeito lesiona em demasia a ordem pública. Porque se a gente for imaginar que todo crime lesiona a ordem pública, até porque senão ele não seria um fato juridicamente ilícito, né? Ele seria uma conduta típica, uma conduta lícita, perdão, ele seria uma conduta normal, uma conduta faz parte aqui, como eu estou dando aula para vocês, né? Então, ele tem que deixar de ser uma conduta lícita para se tornar uma conduta ilícita, e isso por si só lesionaria a ordem pública, né? Causa um abalo. Mas, para a caracterização de uma prisão preventiva e que para isso sirva como requisito, como elemento, como a exigência fática a decretação de uma prisão preventiva, a leitura que se tem que ter não é meramente aquela abstrata do tipo penal. Eu não posso simplesmente ler o tipo penal e dizer, meu Deus, a conduta de violentar sexualmente uma pessoa é grave. Sim, ela é grave. Até porque se assim não fosse, não seria considerado um crime. Mas é preciso que a conduta do agente, naquela situação concreta, cause um risco à tranquilidade social. Não basta a conduta ser grave, até porque se não fosse grave, não seria considerado um crime. É preciso que vá além. É preciso que essa conduta lesione a tranquilidade social. E sim, é evidente, o juiz ele tem que tomar muito cuidado para que ele não apenas repita o tipo penal, para que ele vá além e caracterize em específico aquela situação de como que ele traz a intranquilidade social. Uma tarefa árdua, mas necessária. E aqui, há quem diga que a ausência de conceituação da ordem pública foi proposital, né? O objetivo foi exatamente deixar o conceito vago, para que com o decorrer do tempo
diversificar o que vem a ser esse conceito. Porque de acordo com os anos, a paz social ela vai mudando, né? Há quem diga nesse sentido, mas fato que é problemático. O fato é que a doutrina e a jurisprudência têm tentado trazer alguns conceitos um pouco mais concretos à análise da ordem pública, né? Então, por muitas vezes, se tentou-se caracterizar a gravidade do delito. Quanto mais grave fosse o delito, mais fácil seria a caracterização de uma prisão preventiva. Muito cuidado, porque novamente a gente não pode recair no erro de meramente ler o tipo penal. Não basta, não adianta a gente dizer, o crime de estupro é grave. Sim, é grave. Foi o legislador que trouxe essa conduta de ilícita, lá do caso concreto, da situação normal, habitual, para uma conduta ilícita. Se assim não fosse, não seria considerado um crime, né? Mas por muitas vezes se tentou-se trazer a gravidade do delito como requisito para a prisão preventiva, no sentido de que a gravidade do delito em demasia causa uma lesão à ordem pública. É preciso que se analisasse isso na quadra fática. Clamor público social, porque aquele crime acabou ocasionando um grande clamor público, a sociedade ficou ali enfurecida. Veja, o réu não tem culpa se a sociedade ficou enfurecida, né? Veja, para lesionar a paz social, é verdade, o clamor público pode lesionar a paz social? Sim, só que isso tem que ser ocasionado diretamente pelo agente. A prática de crimes hediondos, veja que absurdo, porque cometeu vários crimes hediondos. Veja que a gravidade do delito novamente não pode ser elemento para a caracterização de uma prisão preventiva. Credibilidade do Poder Judiciário, meu Deus, esse é péssimo. Credibilidade do Poder Judiciário, ou melhor, das instituições. Para! Você quer mostrar poder pra cima do réu que já tá hipossuficiente? Pera lá. Então, muitas vezes, se dizia ali, precisa decretar a prisão preventiva para manter a credibilidade do Poder Judiciário. Quer argumento mais vago? Eu não preciso nem tecer muitos comentários sobre isso, né? Periculosidade do agente. Isso aqui ainda persiste, gente. Isso aqui ainda existe. Porque ele é muito perigoso. Veja, além de uma análise futurística que você está fazendo, né? De dizer assim, como ele é perigoso? Por que ele é perigoso? Sabe, você vai continuar cometendo crime? Porque só se você for amandinar para entender se ele vai continuar cometendo crime. É lógico que há situações em que o réu tem lá trocentas condenações, que tem várias ações em andamento, que de fato ele é uma pessoa que não consegue conviver em sociedade, aí você utiliza ali a prisão como uma neutralização. Inúmeras críticas com isso, mas no fundo quando a gente considera a periculosidade do agente como critério da prisão preventiva, qual é a função da prisão nesse sentido? Neutralização do agente. E aí, criminologia pode explicar muito melhor pra gente o porquê que se utilizaria uma neutralização. Inúmeras críticas no que tange a isso, mas na prática é triste, muito triste, porque utilizar a periculosidade do agente, o que você quer? Neutralizar o sujeito. Neutralizar, né? E é esse o sentido? Difícil, muito difícil. Segurança do próprio agente acusado. Porque eu preciso prender ele porque na sociedade ele vai ser morto. É tipo o Poder Judiciário sendo seu pai, né? Difícil. Reiteração criminosa do agente, né? Então, eu diria que hoje em dia tem se prevalecido o que? A reiteração criminosa, a periculosidade do agente e muitas vezes a credibilidade das instituições. Isso tem às vezes prevalecido. A gravidade do delito, uma ou outra decisão ainda se tem visto. Porém, os tribunais superiores, eles têm tentado acabar com essa ideia de que a periculosidade do agente que a gravidade do crime ela deve ser. A gravidade abstrata do crime, os tribunais superiores já têm barrado. Então não basta a gravidade abstrata do crime, porque senão é mera leitura do tipo penal. Tem que ter uma gravidade concreta, né? Então aqui até trouxe algumas emendas para que vocês possam ver, né? Prisão preventiva, roubo majorado, ausência de fundamentação concreta.
ilegalidade constatada. A prisão preventiva não admite riscos genéricos ou abstratos, já contida nas elementares do crime, é aquilo que eu estava falando. Não basta a leitura do tipo penal. Exigindo-se que sejam constatados fatos geradores de anormais riscos ao processo ou à sociedade na prática do crime perseguido. Então, não basta a mera descrição do tipo penal, né? Então, isso os tribunais superiores já têm tentado acabar. Aqui uma decisão do Celso de Mello, né? Impõe-se repelir, por inaceitáveis, discursos judiciais consubstanciados em tópicos sentenciais meramente retóricos, em vagos de generalidade, destituídos de fundamentação substancial, muitas vezes de linguagem típica dos partidários direito penal simbólico, ou até mesmo do direito penal do inimigo, e que, manifestados com o intuito de decretar indevidas prisões cautelares, ou de proceder a inadequadas exacerbações punitivas, culminam por vulnerar gravemente os grandes princípios liberais consagrados pela ordem democrática. Sim, muitas vezes por discursos meramente retóricos, totalmente abstratos, você acaba impondo prisões cautelares sem ter quadra fática, sem ter elementos concretos. Veja que a prisão preventiva ela exige argumentos concretos. Argumentos de que naquela situação específica a liberdade do sujeito causa, por exemplo, uma lesão à ordem pública. E por que causa uma lesão? É difícil, uma tarefa árdua do magistrado fazer isso, mas é necessária. Porque nunca a prisão preventiva ela pode servir como antecipação de pena, ela nunca pode servir como elemento para, como se fosse uma prisão em flagrante, até porque nós temos prisão específica para isso. A prisão preventiva ela serve especificamente como uma cautelar para a segurança do processo ou da investigação, né? Ela não pode servir nunca com qualquer outro argumento, seja para aumentar a credibilidade do poder judiciário, das instituições. Qualquer argumento é meramente profano e não serve aqui para a decretação de uma prisão preventiva, tá? E aqui, né, mais uma das críticas, o conceito de ordem pública reside na necessidade de impedir a repetição de novos crimes. Só que muito cuidado, quando, por exemplo, você tem boletins de ocorrência, digamos assim, em andamento, ou você tem inquéritos em andamento, e você utiliza isso como critério para a decretação da prisão preventiva. Gente, muito cuidado, porque estamos, embora a lei não exija, né, não diga assim, porque não pode utilizar boletim de ocorrência, embora não se fale isso, mas o bom senso nos impõe. Até porque estamos falando aqui de investigação. Aliás, até ações penais em andamento tem que tomar muito cuidado para que sirvam de fundamento para dizer a periculosidade do agente. Ok, não se exige o trânsito em julgado. É verdade, não se exige. Mas muito cuidado quando a gente sobreleva essas ações penais. Imagine se o sujeito está sendo ali acusado de um crime ali pequeno, um crime, digamos, pouco grave. Tá respondendo uma ação penal ali de ameaça, ou tá respondendo uma ação penal ali de perturbação ao sossego, tá respondendo uma ação penal de calúnia. Imagine se o sujeito tem vários boletins de ocorrência ou mesmo ações penais em andamento sobre isso, e isso sirva como fundamento para a decretação de uma prisão preventiva. Cuidado, é necessária proporcionalidade, bom senso. E aqui, né, aquilo que eu estava falando, embora o STF, os tribunais superiores, assim como o STJ, já tenha se manifestado que a gravidade em abstrato não serve como fator para a fundamentação da prisão preventiva, tem-se alguns exemplos, né, que, a exemplo desses julgados, né, o fato é que o Tribunal Superior oscila em várias vezes em tentar achar, assim como o STF, os tribunais superiores, o STJ, o STF, embora já tenham ali consolidado o exemplo desses julgados, de que a gravidade abstrata, muitas vezes a gente vê algumas oscilações, em especial no STJ, a diferença da quinta e da sexta turma, eles têm algumas vezes oscilado, e às vezes eles camuflam a gravidade abstrata do delito,
sabe? Por fundamentações ali bem genéricas e bem equivocadas, que também deixam de lado o fato concreto, né? Gente, é isso no que tange a ordem pública, tá? Próximo vídeo vamos conversar sobre ordem econômica. Grande beijo, tchau, tchau!